48 é o texto que nós vamos ler hoje. Nós estamos chegando no final das meditações sobre o José. Embora hoje a pregação seja sobre o Jacó, o pai dele. Mas como eu falei para vocês, a vida do José está entrelaçada à vida do seu pai Jacó e a dos seus irmãos. Na semana que vem nós vamos ver sobre o encontro do Jacó com seus irmãos, depois da morte, o encontro de José com seus irmãos após a morte do Jacó, quando ele diz aos seus irmãos: não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. É o ponto alto do livro. É o ponto alto do livro de Gênesis. O mal que foi feito no jardim do Éden, Deus promete transformá-lo em bem. É esta a mensagem de Gênesis que o José diz para os seus irmãos. Nós precisamos se agarrar a isto, queridos. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, uma vez que nós estamos em Cristo, Deus promete transformar em coisas boas. Se nós não nos agarrarmos a esta mensagem, nós estamos perdidos. Porque Gênesis começa no paraíso e termina no Egito. E é essa vida para muitos. Começa num paraíso e termina na sepultura do Egito. Mas para nós, não. Nós temos uma esperança de que Deus vai reverter o quadro geral. Vai transformá-lo em bem. Bom? Gênesis 48, do versículo 1 ao 22º. Passada estas coisas, começa um novo bloco no livro de Gênesis aqui. Disseram a José: seu pai está doente. Jacó não vivia com José no centro do Egito. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora, os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você, aqui no Egito, são meus. Guarde bem isso. Os seus 2 filhos são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus, segundo o nome de cada um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Patã, para minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. Coisa linda. Deus surpreende a gente.
E eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos, e por meio deles seja lembrado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que o seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Desde sempre, o impor as mãos sobre a cabeça é a transmissão da bênção. E a mão direita era posta sobre a cabeça do primogênito, transmitindo a bênção maior sobre ele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que eu estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Amém. Vamos orar? José era multimilionário. O pai dele está dando um pedacinho de terra para ele lá em Canaã. A riqueza do José no Egito não vale nada. O que vale é o pedacinho de terra lá de Canaã. Ah, queridos, que coisa linda. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças nesta manhã. Queremos que o Senhor nos fale com poder. Tira de nós toda ansiedade, todo medo que nós temos em relação ao futuro. Traga, Senhor, a paz que o nosso coração tanto almeja, e que nós possamos amar Jesus Cristo nesta manhã com um amor excelente. Tira de nós, ó Deus, o amor pelo mundo. Tira de nós a ansiedade. Tira, Senhor, o apreço pelas coisas tão pequenas em detrimento dos valores celestiais tão gloriosos. Sacia-nos desta manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esta passagem bíblica, queridos, nos desafia a ponderar sobre Deus. E algumas das bênçãos gloriosas que Ele tem para nos dar. Bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo, que estão guardadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, enquanto nós ponderamos sobre as bênçãos,
nós avaliamos também a nossa vida e a nossa mortalidade, que é certa. Esse texto fala do último dia da vida do patriarca Jacó, o seu último dia de vida. O privilégio que Deus deu a ele de reconhecer e saber os seus últimos dias de vida. Alguns dos seus santos, Deus dá este privilégio de saber quando está próximo o fim dos dias deles. Eu estava falando hoje com a senhora Regina, aqui, que um irmão querido lá de Passo Fundo, que vocês sabem da história dele, que eu canso de falar para vocês, me falou, quando eu estive pregando lá: Fábio, meus dias estão chegando ao fim. Permita orar por você e pela Eliane. Eu queria te fazer um pedido, meu filho. Você pode vir pregar no meu velório? Eu queria que você pregasse nesse texto aqui. Claro. Eu estava aqui no culto. Aqui não. Era lá no 2500. Renato lembra disso. Quando chegou, ligaram para mim. Seu Albino Miranda partiu para o Senhor. 20 dias depois, era o último dia do Jacó. E o extraordinário dessa passagem, queridos, queridas em Cristo, é que esse homem não começou bem a sua vida. Vocês sabem disso, vocês conhecem a história dele. Ele não começou nada bem a sua vida. Desde o seu nascimento. Ele tem o seu nome Jacó, que em hebraico significa suplantador, que na verdade significa o que segura pelo calcanhar. Porque ele tinha um irmão gêmeo e o irmão saiu primeiro. E ele saiu segurando nos pés do irmão, porque havia uma luta desde sempre na barriga da mãe, para ver quem sairia primeiro para pegar a bênção do pai, para ser o primogênito. E por causa disto, por causa desta luta e do anseio dele em sair primeiro, a mãe colocou o seu nome de Jacó. E ele passou a sua vida, uma vida muito ruim, cheia de percalços, de acidentes, mas ele terminou muito bem. E é sobre isto que esta passagem nos fala. Porque todos nós não começamos também corretamente as nossas vidas. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E, infelizmente, os púlpitos das igrejas prega-se muito moralismo. E o moralismo afasta as pessoas do Evangelho, tanto quanto a libertinagem. Nós não começamos bem, nós tropeçamos, nós falhamos. Mas nós podemos terminar bem a nossa história. E Jacó é este grande exemplo. Ele se enfiou em confusões terríveis na sua vida. Se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. E logo ele estava, queridos, num passe de mágica, com 4 mulheres dentro de casa. Teve filhos com essas 4 mulheres. Os seus filhos não eram flor que se cheira. Confusões na família, confusões com os povos vizinhos de Canaã. Uma vida conturbada, cheia de ressentimentos, cheio de amargura. Entretanto, ele termina bem a sua vida. O seu último dia de vida mostra um homem já idoso, mas com uma fé exuberante em Deus. E como é bonito você se encontrar com um ancião.
à beira da morte, uma fé vigorosa em Deus, reconhecendo que a morte não é o fim, mas é apenas o começo da sua verdadeira vida. Seu pai Isaac, nos seus últimos dias de vida, ia comer uma comida extraordinária. O avô Abraão procurou uma esposa para o seu filho Isaac. Jacó ansiava com a cidade que estava para vir, sonhava com a comunhão com Deus e estava preocupado com o bem-estar de cada um dos seus filhos, bem-estar espiritual deles. Talvez você não começou bem a sua vida, talvez você não começou bem o seu casamento. Essa boa notícia é que você pode terminar bem, porque o Evangelho é sobre Deus restaurando as nossas vidas, para que tudo ocorra bem no final. E aqui, queridos, mostram pelo menos 3 coisas para a gente. A primeira delas é a lembrança que ele tem. Qual é a primeira coisa que ele lembra? No seu leito de morte. Versículo de número 3. Ele faz um esforço para se levantar da cama. 137 anos. Talvez a gente nunca vai conhecer alguém com essa idade. Mas ele faz um esforço quando ele fica sabendo que o José vem com seus 2 filhos, que já não eram mais uma criança, tinham mais de 20 anos de idade. Sentam-se à cama. Ele se senta na cama, na verdade. E qual é a lembrança dele? Deus. Olha o que ele diz. Deus é a experiência mais louvável da sua vida. Deus me apareceu em luz, versículo 3, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, fez uma promessa para ele, naquela noite mais escura, quando ele fugia do seu irmão Esaú. Apenas com um bordão nas suas mãos, o seu irmão queria matá-lo, depois de ele ter enganado o seu irmão e o seu pai. Por causa da bênção da primogenitura, quando ele se vestiu de um animal peludo, fez um prato especial para dar ao seu pai, e tomou a bênção do seu irmão. Ele teve que fugir do ódio do irmão, e não estava interessado em Deus, mas Deus apareceu a ele, e fez promessas a ele, na noite escura da alma de Jacó. Veio aqui a Balneário Camboriú, e você não estava interessado em Deus, mas Deus estava te perseguindo, estava atrás de você, como estava atrás de Jacó. Deus apareceu a você, te abençoou, colocou a semente do Evangelho dentro de você, e te faz promessas extraordinárias. A promessa de estar com você até o último dia da sua vida, a promessa de levar você em paz ao reino celestial, a promessa de abençoar os teus filhos, os filhos dos teus filhos, até 1000 gerações depois de você. E é sobre isto que vem a primeira memória do Jacó. Deus apareceu a mim. E o que mais ele fala sobre Deus? Ele diz que Deus surpreendeu a ele no final já da sua vida. Agora eu estou surpreso, porque eu esperava que você estivesse morto, mas Deus me surpreendeu, mostrando que você está vivo. Eu não acreditava que você estivesse vivo, meu filho. Eu vivi 22 anos da minha vida de forma amargurada, mas Deus mostrou-me que Ele cuidou de você e deu-me a oportunidade de ver os teus filhos. Deus surpreende a gente. Olha o que Ele disse. Versículo de número 15.
Deus tem sido o meu pastor durante todos os dias da minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia estarão todos os dias perante a minha vida, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o pastor da minha vida, até hoje, desde o dia que eu nasci, até os dias em que eu andei longe dele. Ele tem sido meu pastor, me guardando, me guiando. Ele não tirou os olhos de mim. Eu fui uma ovelha rebelde, eu andei por caminhos escuros. Ele tem sido meu pastor. Pastor de Israel não vai deixar nenhuma das ovelhas para trás. Você tem ideia do que é isto? E contou uma parábola que tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Tem 99 aqui. É muito perigoso ir atrás de uma. Pode acontecer de vir um lobo e dispersar o rebanho inteiro. Ele deixa as 99 atrás de uma. Porque para ele uma vale mesmo que as 99. Ele vai ter que prestar conta ao pai dele das 100 ovelhas que o pai lhe confiou. Deus tem sido o seu pastor, Ele é o teu pastor, é o pastor da sua casa, pastor do rebanho da sua casa, dos seus filhos. E o que mais ele faz? Fala sobre Deus. Ele diz, olha que coisa linda, o anjo com letra maiúscula. Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? Jesus. O evento extraordinário da vida de Jacó foi lá no Val de Jaboque, quando ele teve uma luta com o anjo. Ele estava para se encontrar com o seu irmão Esaú. Esse anjo aparece a ele e luta com ele a noite inteira. Quem é esse anjo? Jesus, pré-encarnado. E olha o que ele diz sobre Jesus: esse anjo tem me livrado de todo o mal. A vida dele foi cheia de percalços. Cheia de percalços, irmãos. O mal se assolou sobre esse homem. Como é que ele está dizendo que esse anjo livrou ele de todo o mal? Ele não disse aqui que ele perdeu a esposa que ele tanto amava? Uma das filhas dele não foi estrupada? Os filhos não venderam o filho predileto dele como escravo? Pastor, que contradição é esta? Eu acreditava que Deus ia me livrar de todos os acidentes da vida. Deus iria me livrar da crise financeira. Deus iria me livrar dos problemas de saúde. Eu acreditava que Deus iria me livrar de todos os percalços da vida, que se eu andasse com Deus, nenhum mal iria bater à minha porta. Não é isso que Jacó está dizendo. A palavra livrar aqui é redimir. Lembra da Ruth?
Boaz foi lá e redimiu a Ruth. Redentor. A palavra livrar aqui é do jubileu. Alguém se vendia como escravo porque não tinha como pagar as dívidas. Um redentor, um familiar próximo ia lá e redimia. O que o José está dizendo aqui não é que coisas ruins jamais iriam acontecer com ele, mas que Deus pegou as coisas ruins, trabalhou nelas de tal forma e transformou elas em coisas boas. Deus pegou os eventos trágicos da sua vida e transformou cada um deles em coisas boas. É isto. Essas experiências traumáticas da sua vida não foram capazes de destruí-lo. Não foram capazes de acabar com esse homem, de jogá-lo num poço de amargura e de ressentimento. Muito pelo contrário, no final da vida ele está fluindo bênçãos, esperança em Deus, e olha para trás e diz: Deus redimiu cada lágrima, Deus redimiu cada noite mal dormida, Deus redimiu cada humilhação, Deus redimiu cada angústia que eu passei, e isto serviu para produzir a vida de Cristo, isto serviu para produzir a imagem do seu Filho em mim. O Redentor tocou em cada ferida da minha vida. Nenhuma dor foi desperdiçada. Nenhuma lágrima será desperdiçada. Cada lágrima que um filho de Deus derrama, a Bíblia diz que é recolhida no odre do Senhor. Deus se importa conosco de uma forma que nós não temos ideia. Redentor. Segunda coisa, queridos, adoção. Ele adota os filhos do José. Que autoridade de um avô, né? De um pai. Olha, esses filhos que você teve aqui no Egito são meus agora. São seus não. São meus. Se você quiser, você tenha mais. Trate de fazer outros. São egípcios. Mas ele traz para ele. Nascidos de uma mulher cujo pai era sacerdote da religião egípcia. Dá para vocês de longe perceber alguma coisa aqui? E incorpora essas crianças na família da aliança. E diz para eles o seguinte: vocês não são do Egito. Vocês não vão viver no Egito para sempre. A identidade de vocês não é o Egito. Vocês nasceram num berço de ouro do Egito. O pai de vocês é o segundo homem mais importante do Egito. Mas a família de vocês pertence a Abraão, Isaque e esse velho pastor de ovelhas, queimado do sol, judiado pelo tempo e pelo sofrimento, está aqui. Os meninos já frequentavam a Universidade Central do Egito. Talvez fossem proeminentes lá. Agora eles seriam partes das 12 tribos de Israel. Mas eles não estavam sendo rebaixados. Na verdade, o Egito aqui está sendo rebaixado. Porque quando você lê o Apocalipse, a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, que Deus está reservando para nós, diz que o fundamento dessa cidade tem o nome das 12 tribos. Uma das 12 tribos é Efraim e Manassés.
A grande verdade é que nós, queridos, também somos adotados, família de Deus. Nós somos estrangeiros, não somos herdeiros, etnicamente de Israel. E nós fomos adotados à família de Deus. Nós não nascemos, escutamos tanto na semana passada aqui, filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Deus teve apenas um filho, chamado Jesus Cristo. E as pessoas que são filhas de Deus hoje, nasceram filhas do diabo. Filhos de mais quem? Estaram aqui, já esqueceram? Filhos de Adão. Quem mais? Hã? Filho do Ronaldo? De mais quem? Do Renato? Do Joézer? Filho de quem mais a Bíblia fala que nós somos filhos? Filhos de Adão, filhos do diabo, filhos de quem mais? Da mentira. Filhos de quem mais? Filhos da ira. Tem mais um. A desobediência. E como que a gente se torna filhos de Deus, pessoal? Abre a Bíblia de vocês em João. Uma questão automática. Eu quero ser filho de Deus agora. Então eu vou ler a Bíblia, eu vou na igreja, eu vou me tornar filho de Deus. Não. Não. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 13. Na verdade, o 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. É necessário um poder. É necessário receber Jesus. Quem recebe Jesus? Recebe um poder de ser transformado filhos de Deus. São feitos filhos de Deus. São transformados agora. Os quais, a saber, os que creem, precisa crer. Agora esse crer não é um assentimento intelectual. Legal, Jesus Cristo, né? Legal. Acho que ele viveu mesmo, né? Lá na Palestina, Jesus histórico, morreu. Não, é um crer. É a fé que confia nele e deixa de confiar em si mesmo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não nasce por vontade própria. Esse novo nascimento, esse poder de ser feito filho de Deus, é Deus quem opera e produz isso no ser humano, faz com que ele se torne um filho de Deus. E aí, queridos, nós somos adotados na família de Deus. Somos filhos por adoção. Nos tornamos filhos por adoção. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. A igreja é a nossa mãe. E a pessoa que está do nosso lado é o nosso irmão. Sua família é perfeita? A minha não é. Você quer ver o bicho pegar? Vai lá amanhã em casa, 7 horas da manhã, acordar essas crianças para mandá-las para a escola. A igreja também não é perfeita. Falei para vocês que eu apanhei bastante aqui no final de semana. Só eu, né?
Porque a família não é perfeita. Eu não sou um marido perfeito. Eu tenho certeza que aqui na igreja tem maridos que são muito melhores do que eu. E olha que eu levo café na manhã na cama para minha esposa. Sabia? Aí eu sou exposto aqui à palavra de Deus, eu falo, meu Deus, como eu estou longe. Eu acho que eu faço isso para tentar amenizar lá, cada que eu dou. Esses dias eu olhei para ela assim e falei, o que você acha? Ele falou assim, cara, você está tão longe. Você precisa comer muito arroz e feijão ainda. Nova família de Deus. Deus está trabalhando em nós. Para morar com Ele. Lá nós seremos perfeitos. Por isso que não dá para dizer que você é filho de Deus. E tem Jesus como seu irmão mais velho. Mas você não tem a igreja como a sua mãe. E os irmãos aqui como seus irmãos. Deus nos coloca na igreja, queridos, para ensinar a gente a conviver uns com os outros. Vocês têm que me suportar aqui. É duro. Não é fácil, não. Diga, Jéssica. Dado? É. E a Bíblia diz, suportai uns aos outros. Adoção. Fomos adotados a essa família. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Do mesmo jeito que nós somos adotados, Deus promete adotar os nossos filhos. Se os teus filhos olhassem para você, se dependesse de você seguir a Jesus, que esperança a igreja teria, queridos? Enquanto a Rebeca estava orando pelos nossos filhos aqui, eu ficava pensando nisso. Aqui, ó, as nossas crianças aqui terão os futuros líderes da nossa igreja aqui. Outros que Deus vai chamar. E nós vamos morrer aqui um dia. Nós erramos na educação dos nossos filhos. Ora, nós erramos não amando eles corretamente, ou amando demais. Nós erramos protegendo eles, situações que eles são expostos e que vai ajudar no crescimento deles, ou nós erramos expondo eles demais. Nossa santidade é tão fraca, nosso testemunho é tão débil. Que esperança nós temos? Mas, queridos, não está em nós. Deus promete adotar os nossos filhos e inseri-los na família. O batismo infantil é sobre isso. Não é esperar o filho dizer, eu quero fazer parte da aliança. É isso. O Efraim e o Manassés não tiveram a prerrogativa de dizer, Jacó, eu quero fazer parte dessa família. Não, vem cá, você vai fazer parte, você é meu filho agora. E o Evangelho é sobre isso. É Deus escolhendo os nossos filhos. E é essa promessa que Ele nos fez.
Quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos reivindicando a promessa que Deus fez lá no dia de Pentecostes. Quando Pedro disse: esta promessa é para vocês, é para os seus filhos, para todos quanto o Senhor chamar. Por último, a bênção final. Ele abençoa os meninos. Enquanto ele está abençoando os meninos, acontece algo surpreendente. Queridos, a importância de um avô. Uma avó. Abençoar os seus netos. Estar com os seus netos. Na semana eu escutei uma pregação do pastor Glênio Paranaguá. Ele disse que ser avô é tão bom. Se ele soubesse, ele teria sido avô antes de ser pai. Eu não tive avô, nem materno, nem paterno, por causa da minha história de vida que algum de vocês sabem. Mas essa semana eu falei: Senhor, me dá o privilégio. Dá. De envelhecer. Tê-los perto. Poder contar a história do Evangelho. E quando ele vai abençoar, queridos, acontece algo surpreendente que vem acontecendo ao longo do livro de Gênesis. Deus escolhendo o mais novo em detrimento do mais velho. Deus escolhe o Abel e não escolhe o Caim. Lembra? Deus escolhe o Isaac no lugar do Ismael. Deus escolhe o Jacó e não o Esaú. E agora Deus escolhe o Efraim, que é o mais novo, e não o Manassés. Eu imagino que o José tinha grandes expectativas para os seus filhos. Sobretudo para o Manassés, que era o mais velho. Era assim naquela cultura. Você incutia grandes sonhos para o mais velho, grandes privilégios. Mas na hora de abençoar e transmitir a bênção, o Jacó cruza as mãos e coloca a mão direita na cabeça do filho mais novo. E abençoa. Isso mostra que Deus tem as suas agendas e os seus planos, e Ele não segue o nosso padrão. Deus não segue a nossa agendinha. Ele faz as coisas do jeito dele. E apenas do jeito dele. Isso porque é tão difícil para que a gente entenda Deus. E nós ficamos às vezes em perplexidade. E sobretudo esta doutrina da eleição, da predestinação, da graça de Deus, deixam as pessoas tão perturbadas. Por que Deus abençoa X e não Y? Por que Ele escolhe um em detrimento de outros? Por que Ele diz que amou Jacó e desprezou Esaú? A misericórdia de Deus não é um exercício democrático em que Ele dá para todos. A misericórdia de Deus é um ato em que Ele dá para quem Ele quer.
Romanos 9:13, Paulo vai dizer o seguinte: eu amei o Jacó, mas eu me aborreci do Esaú. Logo, não depende de quem quer ou de quem corre. A misericórdia de Deus, o ato de Deus abençoar, o ato de Deus agraciar, depende exclusivamente da misericórdia dEle. E o cristianismo é assim. Deus pega quem Ele quer para fazer parte da sua família. Deus pega quem Ele quer. Isso se chama eleição distintiva. José não entendeu isso. Olha o que o José disse para o pai: não é assim, meu pai. Não é assim. Não é assim que acontecem as coisas aqui no mundo. O Senhor escolhendo o mais novo em detrimento do mais velho. A lógica não é essa, meu pai. A lógica é o Senhor abençoar o mais velho em detrimento do mais novo. Se fosse o apóstolo Paulo ia dizer para ele assim: meu filho, quem é você para discutir com Deus? Pode, porventura, o vaso contender com o oleiro? Mas Deus é tão terno, queridos, que a resposta do Jacó para o filho é a resposta de Deus para nós, quando nós não compreendemos os decretos, quando nós não compreendemos essa doutrina, quando nós não compreendemos algo que está acontecendo nas nossas vidas, quando estamos enfrentando dificuldades e nós não compreendemos o que está acontecendo conosco. Olha a resposta do Jacó: mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também vai ser um grande povo, mas o irmão dele vai ser maior. Nós recebemos bênçãos não da terra, mas nós recebemos bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E o fato de recebermos bênçãos espirituais em Cristo Jesus, queridos, não é fruto da nossa bondade. Foi uma eleição graciosa que nós recebemos em Cristo. Não foi porque Deus viu algo bom em nós e nos escolheu. Mas na eternidade a Bíblia diz que Ele nos viu em Cristo e decidiu nos abençoar, não vendo nada em nós. Mesmo que você não entenda isso, não compreenda isso, Deus diz para você e para mim: eu sei. Ele não tripudia sobre a nossa incompreensão, mas Ele responde com ternura e com amor. Um dia vocês vão entender, um dia vocês vão compreender. Os meus caminhos são diferentes dos caminhos de vocês. Os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês. A grande questão é essa, para você e para mim hoje. Você já faz parte da família de Deus? Você já recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Jesus Cristo é a sua propriedade mais excelente. Você pertence a Jesus Cristo.
Você faz parte da família dele, ele é seu irmão mais velho, que vai levar você até a casa do Pai. Você crê em Jesus Cristo? Crê que ele é o seu Salvador? Crê que ele morreu na cruz por você? Derramou o seu sangue para remir você de todos os seus pecados? Crê que ele adota você como membro da família de Deus? Você não sabe quanto tempo de vida você ainda tem. Quanto tempo te resta até o último dia de vida. Portanto, com máxima urgência, você precisa receber a Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa confiar em Jesus Cristo e ser adotado na família dele e descansar nele e saber que ele é o teu redentor e saber que ele morreu por você e ele experimentou uma vida dura e pesada para que ele redimisse você e pudesse curar as suas feridas, as suas dores e as tuas angústias. E um dia, consertar toda a sua vida. Venha a Cristo hoje. Esta cidade que nós moramos, este país, este universo, não é a nossa cidade permanente. Nós estamos ansiando pela que está por vir. Como Jacó, nós estamos aqui, queridos, como peregrinos, pela cidade que está para vir. Canaã é o nosso lugar, a nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe.